Olá, oitavo ano. Estou fazendo esse vídeo hoje para falar para vocês, conversar com vocês sobre a prova da AP, tá bom? Essa prova da AP é do primeiro bimestre. A gente não sabia, né, como que iria acontecer tudo isso. Então, ela foi dada para vocês fazerem em casa, mas fazer com empenho. Bom, aqui de início você vai colocar a sua turma, oitavo A, oitavo B. O dia que você fez hoje, a data de hoje, você vai fazer amanhã a data de amanhã. O nome da escola, Escola Estadual Professora Zilda Comenho Monte. Nome do aluno e o número. Se você lembrar, você coloca para mim o seu número. O gabarito você vai fazer com caneta preta ou azul. Não coloca caneta vermelha, não coloca lápis fraquinho, não coloca caneta rosa. Coloca lápis, caneta azul ou preta, tá? Para ficar mais fácil para mim. O que você vai mandar para mim depois? Eu tinha dito de início que vocês iam levar na escola. Não precisa levar na escola. Você vai mandar foto para mim no particular. Você vai mandar foto do gabarito e das questões respondidas. Então, olha, essa primeira atividade que a gente vai falar, você vai resolver aqui e vai mandar a foto para mim, tá? E tudo isso no meu WhatsApp particular. Bom, vamos falar sobre as questões. Na primeira questão, ele fala assim para você: qual o resultado da expressão numérica a seguir? Primeira coisa que aparece é uma potência. Então, eu vou resolver essa potência. 2 elevado ao quadrado 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5. Então, vou resolver essa potência. Aqui, dentro do parêntese, eu vou resolver primeiro a divisão. Vou pegar o 56, vou dividir por 2. Depois, eu somo com 8. Vai dar um valor exato de raiz. Eu vou achar essa raiz e, por último, eu vou subtrair desse 25 aqui, tá? 25 menos tal número que deu aqui. E vou achar o 4, o 7, o 19, 26. O que é importante? Eu seguir a ordem. Primeiro eu acho essa raiz, essa potência. Depois, dentro da raiz ainda, eu faço essa divisão, somo com 8. Por último, acho a raiz e depois eu faço a conta aqui, tá bom? Questão 2. Valor da expressão numérica. Gente, olha o que você tem aqui. Você tem um 2 elevado ao cubo, menos um 3 elevado ao quadrado, elevado à quarta potência. Então, como que nós vamos fazer isso daqui? Eu vou pegar o 2 elevado ao cubo, vou elevar ao quadrado primeiro, quanto que ele dá? 2 vezes 2 vezes 2, menos 3 vezes 3, vai dar um número, vou fazer a subtração, vai dar um número, e depois eu vou elevar à quarta potência. Ele pode dar menos 4, ele pode dar menos 1, ele pode dar 0, ele pode dar 1, tá bom? Questão 3. Priscila foi à sorveteria tomar um sorvete de massa com 2 bolas de sabores diferentes e com uma única cobertura. Lá ela se deparou com 6 opções de sabores diferentes de massa e 3 de cobertura. Quantas são as diferentes maneiras de Priscila fazer a sua escolha? Gente, olha, uma coisa importante. Quando a gente vai tomar sorvete, a gente fala para a pessoa que está colocando o sorvete ali para nós a ordem do sorvete que eu quero. Por exemplo, se eu falar eu quero flocos e leite ninho, primeiro ele vai colocar o flocos, depois o leite ninho. Então, essa ordem é importante. Então, na primeira, ela tem 6 opções de 6 opções de sabores. Depois, ela só tem 5. Depois que ela pediu a primeira, uma opção já foi, sobrou 5. E depois ela tem os 3 sabores da calda, da cobertura, tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar o 6 vezes o 5 vezes o 3, certo? Você achou isso daqui? Você achou quantas maneiras diferentes. Por que é importante você fazer isso? Porque primeiro você vai... tem uma ordem definida, a primeira que você quer, primeiro sabor, e depois sobrou mais 5, certo? Questão 3, questão 4.
Na sala de aula do 8º ano de uma escola, a professora Gilda, que estava ensaiando os alunos para a festa junina, precisa fazer a escolha de um casal de alunos para fazer o papel de noivo e noiva. Nessa sala havia 11 meninos e 13 meninas. De quantas formas a professora Gilda poderia fazer essa escolha? Vamos lembrar como que a gente faz isso? A gente tem um vídeo falando sobre isso, lembra? Se eu tenho aqui 11 meninos, cada um dos meninos pode fazer par com cada uma das meninas. Então, como que eu posso fazer essa conta para ser mais rápido? Lembra o que eu tenho que fazer? Questão 5. Segundo a manchete do site G1, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, com produção anual de 11.355.220 toneladas. Ainda segundo o site, o país também é o que menos recicla esse tipo de lixo. Apenas 145.043 toneladas de lixo plástico é reciclado por ano. Utilizando os dados dessa notícia, a porcentagem de lixo plástico reciclado no Brasil anualmente em relação à produção de lixo nesse período é de aproximadamente... Gente, olha, ele está falando aqui muito bem claro, né? Ele está falando aqui, ó, a porcentagem de lixo plástico em relação à produção de lixo. Então, ó, lixo plástico dividido pela produção de lixo. Ah, mas esse daqui é maior. Não tem problema. É isso daqui dividido por isso. Ó, porcentagem de lixo plástico, 145.043, pela produção de lixo, dividido, 145.043, dividido por 11.355.220. Você vai achar esse valor e depois multiplicar por 100. Multiplicou por 100, você acha 1,3%, 13%, 78% ou 98,7%, tá? Questão 6. O salário de Pedro é 10% maior que o salário de Carlos. Se os dois tiverem um aumento salarial de 10%, como ficará a relação entre os seus salários? Gente, faz uma coisa assim bem fácil para vocês compreenderem isso. Coloca... vamos supor, né? Claro que o salário não pode ser isso, mas coloca lá R$100, tá? Só para você fazer a conta. Então, o salário de Pedro é 10% maior que o salário de Carlos. Então, o que você vai fazer? O Carlos tem um salário de R$100, o Pedro é 10% maior. Então, quanto que é 10% a mais? E depois, em cima desse salário, você aplica os 10% do aumento salarial. Aí você vai descobrir se o salário de Pedro vai ficar igual, se vai ficar maior, tá? Ou se o salário de Carlos vai ficar maior em menos 10%, como que vai ficar? Então, usa essa estratégia de colocar o salário de Carlos como 10 e o de Pedro 10% como 100 e o de Pedro 10% a mais, que fica mais fácil, tá bom? Questão 7. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas e H é o ponto médio do segmento IL, tá? Então, aqui, ó, IL tá aqui, o H é o meio, essa reta R é paralela a essa e tem duas transversais, duas retas que cortam. Pode-se afirmar que os triângulos HIJ e HKL são congruentes, quer dizer, são iguais. Esse triângulo é igual a esse. Pelo quê? Qual caso? Ângulo, 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 lado, ângulo, lado, ângulo, lado ou lado, lado, lado. Então, isso daqui foi dado na última atividade. Lá no canal Matemática é Show também tem uma atividade explicando, tá? Então, é só você procurar saber aí como que ele vai dar. Por que ele é congruente? Por que eu tenho certeza que ele é congruente? Porque os ângulos são iguais? Porque tem dois ângulos, tem dois ângulos e um lado igual? Porque tem dois lados e um ângulo igual? Tá bom? Questão 8. Considere AB idêntico a PQ. O que é idêntico? É o mesmo valor. Mesma coisa, esse símbolo aqui é o símbolo do idêntico, tá? Igual.
igual, idêntico, né? Na figura abaixo, para que os triângulos ABC e PQR sejam congruentes, os lados de x e y devem ser. Então, gente, olha, deixa eu pegar meu bloquinho de nota aqui para a gente poder falar sobre ele. Bom, eles são congruentes. Então, esse lado AB aqui, ó, é congruente a PQ, certo? Então, isso significa que BC é igual a que letra que é aqui? RQ, tá? Então, como que vai ficar? Ele quer saber o valor do x e do y. Como que vai ficar, ó? Y menos 3 vai ser igual a 5, tá? Então, que número? Você vai ter que pensar lá, que número que eu tiro 3 e vai dar 5? Ah, vai dar tal número, tá? E a mesma coisa embaixo, ó. 2x mais 1 é igual a 9. Que número que eu multiplico por 2 e somo 1 vai dar 9? É só você pensar. Quando você pensar isso daqui, você vai descobrir o valor do x e do y. Tudo bem? Questão 8. Nos quadriláteros a seguir, qual ou quais daqueles que têm o mesmo eixo de simetria? Gente, simetria tem que ter o mesmo eixo, tem que ser igual dos dois lados. Então, eu posso ter eixos cortados na horizontal, na vertical. E qual deles vai dar o mesmo lado um do outro? Todos, somente o 3, 2 e 3, 2, 3 e 4. Qual é aquele que eu posso cortar? Isso daqui caiu na prova do ano passado, uma questão muito semelhante. Eu acho que vocês vão lembrar disso, tá bom? Qual que eu posso cortar e dar eixo de simetria? Questão 9, questão 10. Quadriláteros são polígonos que possuem. Quantos lados possui um quadrilátero? E a soma dos ângulos? Nós já falamos sobre isso. Somando um ângulo, mais o outro ângulo, mais o outro, mais o outro. Quanto que dá? Tem que dar 360 ou 180? E quantos lados ele tem? Tá? Questão 11. Fernanda vendeu uma rifa de uma cesta de Páscoa com 40 números, dos quais Alberto comprou 5 deles. Qual a probabilidade que Alberto seja sorteado? Para a gente descobrir qual a probabilidade que Alberto seja sorteado, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 5 dividido pelos 40 números. Faço essa divisão, vai dar um número, eu vou colocar pontinhos aqui que é um número, eu multiplico por 100, tá? Quando eu fizer isso, 40 números, desculpa, gente, ele comprou 5, não é 4, é 5. Descarta o 4, vamos colocar 5 aqui. 5 dividido pelo 40 vai dar um valor, multiplico por 100. Eu acho se ele tem 5% de chance, 8, 12,5 ou 40%, tá? Questão 12. Uma urna contém 12 bolas vermelhas e 3 bolas amarelas. Qual a probabilidade de, ao tomar uma bola ao acaso, ela seja amarela? Bom, quantas bolas eu tenho? Uma atividade muito parecida com essa daqui teve na aula do centro de mídias. Quantas bolas eu tenho no total? 2 vermelhas, 3 amarelas. Então, no total, eu tenho 5. Então, como que eu vou fazer? Eu sei que eu quero pegar a bola amarela. Então, 3 dividido por 5. 3 dividido por 5, né? Vai dar um determinado valor. Esse valor você multiplica por 100. E você acha a porcentagem aqui, tá? Questão 13. Se a capacidade de um tanque de combustível de um certo veículo é de 40 litros, qual a porcentagem de combustível que terá o tanque quando essa quantidade for 4 litros? Bom, o que você vai ter que fazer? A mesma coisa. Pego 4, divido por 40, multiplico por 100. E vou achar a porcentagem, tá? 14. Um automóvel percorre inicialmente 3/11 de uma estrada. Numa segunda etapa, percorre 3/8 do que sobrou do percurso. Após a segunda etapa, ainda falta percorrer. Bom, o que eu vou ter que fazer então?
E eu vou ter que achar quanto que falta ainda percorrer, tá? Então, eu tenho que pensar no seguinte, ele percorreu de um total 3/11, depois do que faltou 3/8. Então, eu vou ter que fazer essa conta aqui, tá? Eu vou ter que somar isso daqui e ver do total quanto que ainda falta, tá? 3/11, lembrando que aqui, ó, 3/11, o total da estrada é dividido em 11 partes, e ele percorreu 3 partes, tá? 15. O quadrilátero, que possui um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos, é chamado de paralelogramos, quadrados, trapézios ou retângulos. Então, esse quadrilátero ele tem 2 pares de lados paralelos e 2 pares não paralelos. O quadrado, por exemplo, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, quadrado e retângulo não pode ser, tá? Então, quem vai sobrar para vocês? 16. Calcule o valor da expressão numérica. Primeiro, eu vou calcular isso daqui. Lembrando que toda base negativa e expoente par, a resposta é positiva. Depois, eu vou colocar aqui embaixo, mais essa multiplicação. Então, eu vou ter esse número mais essa multiplicação, menos essa multiplicação feita. E depois, somo os valores positivos e subtraio desse valor aqui que vai ser negativo. E vou chegar numa dessas respostas, tá bom? Gente, eu espero que vocês façam com bastante atenção a prova, que vocês não fiquem preocupados em procurar a resposta na internet, procurar como que é. Façam a prova com tranquilidade. Se restou ainda alguma dúvida de alguma coisa, me pergunta no particular, pode me perguntar que eu vou respondendo. E não se esqueça, terminou a prova, até sexta-feira, tira a foto para mim do gabarito de cada questão e manda para mim, tá? Pode ser por folha. Você pode pegar a sua folha, tem 2 questões na folha, tira a foto das 2 questões. Mas eu quero, que nem aqui, ó, eu tenho uma conta, então eu quero a conta resolvida. Aqui, você vai justificar, é tal letra, porque aquela que apresenta lados não paralelos é tal figura. Então, você escreva. Se não tem como você fazer conta, você escreva para mim, tá? A maioria aqui eu acho que você vai precisar. Aqui, por exemplo, também não tem conta, então você vai escrever. É tal letra, por causa disso, disso, disso. Explica para mim, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, me pergunta. A gente tá sempre comunicando lá no WhatsApp, todo mundo que me manda um WhatsApp particular no grupo, eu sempre respondo. Então, eu preciso dessa prova, lembrando que ela vai valer também para sua nota, tá? Então, não se esqueça de mandar a prova para mim, tá bom? Tchau, fica com Deus.